Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós trouxemos uma especialista em fisioterapia, doutora Lynn Barros. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui e eu tenho certeza que a gente vai falar sobre muita coisa importante relacionada ao corpo humano. Boa noite, Marcelo. Muito obrigada por você abrir a porta do seu podcast, pelo convite. E agradecer também ao seu Luiz, que fez a nossa conexão, a nossa ponte. Grande Luiz. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Perfeito. Vamos lá. Lynn, todos os entrevistados a gente sempre começa com a mesma pergunta. Como tudo começou? A pergunta que eu faço para você, assim, me conta um pouco da sua história até você chegar a ser essa profissional exemplar que você é hoje. Então vamos lá, tem um caminho longo, apesar da pouca idade. Mas eu, desde pequena, eu sempre me interessei em cuidar do outro. Sendo uma massagem nos pés da minha mãe, da minha avó, da minha tia. E eu ganhava dinheirinho na época, R$5, R$10. E eu ficava mega feliz. E ela, desde lá, falava, nossa, Lynn, sua mão é uma delícia. Sua mão, ela alivia as minhas dores. E foi indo. Aí eu comecei a trabalhar muito nova, com 15 anos para 16, num laboratório como recepcionista. Era um cuidado às pessoas, mas não era tão próximo, mas eu adorava. E na frente desse laboratório tinha o Senac. Então eu já comecei desde lá a fazer cursos no Senac. Então eu fazia curso de reflexologia, que é a massagem nos pés, né? Que representa o nosso corpo inteiro. Massagem relaxante, energética, pedras quentes. E foi começando a atender uma família, um amigo do amigo. E foi indo. Até que me veio a vontade, o start de sair do laboratório e procurar uma área mais específica. E que poucas pessoas sabem que antes de eu ser fisioterapeuta, eu tentei fazer um técnico de enfermagem. Nossa, que não deu certo. Da saúde, né? Tudo voltado para a saúde, que não deu certo. Mas como nada é por acaso... Deu certo a outra. Exato. Aí eu fui para fisioterapia. Legal. Não conhecia ninguém da área, nem o que era fisioterapia. Eu sabia que era cuidar das pessoas, mas nunca pesquisei. Eu fui porque eu sabia que era cuidar das pessoas. Fiz inscrição, comecei. Me apaixonei porque a fisioterapia tem uma vasta área de atuação. Me apaixonei por muitas áreas e uma que me chamou muita atenção foi a dermatofuncional, que é um cuidado da pele, do corpo, né? Fazia massagem, trabalhei muito com drenagem, pós-operatório. Fiquei acho que uns 5 anos. Aí eu fiz a pós em dermatofuncional. Eu sou chato nas perguntas, vamos lá. Fica tranquilo. Dermato, eu associei pele, né? Sim. O funcional, qual é o encaixe que tem dermatofuncional? É devolver qualidade para a pele. Então, uma pele que está perdendo colágeno, elastina, uma pele mais flácida, dá firmeza para essa pele. Entendi. E eu, desde então, comecei a fazer a faculdade de fisioterapia e depois já migrei para pós em dermatofuncional. Legal. E assim, quando a gente convida as pessoas para virem para cá, no caso o seu Luiz indicou, mas a gente faz uma pesquisa, eu entrei no seu Instagram ali e eu vi que tem algo associado à medicina chinesa. Que paralelo é esse da fisioterapia, medicina chinesa? Vamos desde o comecinho até a gente entender tudo. Bom, vamos lá. Eu, na parte de dermato ainda, para ter uma ligação, eu trabalhei em spa, como massoterapeuta, como responsável da unidade. Trabalhei nas primeiras unidades da Espaço Laser, que na época só podia atuar quem era físio e tinha pós-dermato, então encaixava. Só que eu sentia que meu propósito ia além, porque eu precisava cuidar da reabilitação das pessoas. Entendi. E aí o meu marido, né, que a gente se conheceu desde lá de trás, quando eu tinha 14 anos. Estamos juntos até hoje. Que legal. Já aproveitando para dar um história, beijão, né, para ele. Tem uma longa história. Está comigo desde o início, né, lá atrás. E sempre me apoiando. Então, ele tinha uma disfunção de DTM, que é a articulação, que a gente, né, mastiga e fala. É DTM? DTM. É diferente de ATM? É disfunção temporomandibular. E ATM é a articulação. É a disfunção, né? Ele tinha muitas dores e procurou um tratamento.
né, com um casal, que hoje são nossos padrinhos de casamento, que é o seu Nelson Taqueco. Então, acompanhando ele, eu já gostei, porque era um olhar diferente. Não era só focado no físico, na dor no ombro, dor na TM, dor no, né? E eu vi que era uma avaliação muito minuciosa, literalmente de dentro para fora. Aí ele começou a fazer várias sessões e eu sempre acompanhava ele. Até que um dia ele falou assim, vem aqui, você gosta da área? Eu falei, gosto. Aí eu ficava de um lado da maca e o seu Nelson Taqueco de outro. Aí ele me dava agulha, eu vou te ensinar. Caramba! Então, começou lá atrás. Ele falava, eu não tinha conhecimento nenhum. O ponto aqui é pra tal. Vem sentir o ponto. Aí eu sentia... E era o quê? Acupuntura? Com agulha. Aí, que é acupuntura ou não? Isso, que é acupuntura, tá. Exato. Aí todo mundo, a minha mãe, a minha sogra, você tem que fazer, você vai se dar muito bem na área. Dito e feito. Fiz a pós em acupuntura, a segunda pós. E realmente eu me encantei. Porque realmente o olhar da medicina chinesa é um olhar pro todo. Não é só pra dor física. Uma dor no joelho, uma dor na lombar, você reabilita. Vem tudo uma questão emocional, qualidade de vida por trás dessa dor. Entendi. E aí eu me apaixonei. E eu dei uma leve pesquisada, assim, também não sei se tem outras vertentes, eu posso estar falando coisa errada. A medicina chinesa, ela trabalha com os elementos da terra, né? Terra, Sim. água, esqueci agora, Fogo. Ar e fogo, não é isso? São 5 elementos que ela trabalha, são 5. Dá para falar um pouquinho sobre eles? Dá, mas antes de falar de elementos, eu vou falar pra você que eu gostei tanto da medicina chinesa, que no final da minha formação da pós, eu fui pra China. Nossa, que legal. Tive essa oportunidade de ficar experiência lá. 20 dias, literalmente no berço, né? Onde tudo nasceu. Que legal. E eu fiquei encantada, porque aí eu me apaixonei mais ainda. Porque você imagina um hospital gigantesco, que todo o tratamento é a base medicina chinesa. Então, o paciente da neurologia é medicina chinesa, ortopedia, reabilitação de criança, de adulto. Caramba. E assim, a gente passou por todas as áreas. E me chamou muita atenção no soro de um paciente. Soro? No soro. Era fitoterapia. Era planta, ervas, que hidratavam o soro do paciente. Nossa, que legal. Não é nada medicamentoso, assim, né? Exatamente. Que a gente tá mais acostumado aqui. E a farmácia deles. Quando a gente entrou na farmácia, assim, incrível. Quando você olha, tinha todas as divisórias e dentro era a planta. Então, o profissional pegava o papel, olhava o que você precisava, ele ia nas divisórias, pegava as plantinhas, né, as fito, colocava num saquinho, parecia um saquinho de pão, e entregava pro paciente. Falei, gente, eu fiquei maravilhada, assim, falei, como pode, né? Achei, tanto que em casa, assim, para remédio, a gente utiliza bem pouco. Eu tento o máximo cuidar do meu marido, dos meus filhos, que a gente tem 2, a Júlia e o Matheus, da minha mãe que tá perto, minha sogra, eu vou cuidando das pessoas, para evitar o máximo, né? De tomar remédio, a gente sabe que tem um momento que é necessário e tá tudo bem, mas não qualquer desconforto, vou no remédio. Que infelizmente tem muitas pessoas que fazem isso. Eu tenho não vou dizer que é um trauma, nem um bloqueio, mas assim, qualquer remédio que eu tomo, eu tenho um desconforto gigantesco no estômago. E a dor do estômago, pra mim, eu prefiro às vezes sentir uma dor no joelho do que sentir a dor no estômago, né? E muitas vezes a gente não sabe que caminho tomar, que caminho levar. Há uns 2 anos atrás eu tirei a vesícula e aí eu tinha que tomar esse remédio. Mas aí me davam, eu não vou lembrar nomes agora, me davam outro remédio para dar uma bloqueada no estômago, para não afetar, coisas nesse sentido. Sim. A medicina chinesa teria esses tratamentos específicos para proteção. Sim. Legal, interessante. A questão dos elementos que você, né, falou. São 5 elementos, né? Terra, madeira, fogo. Cada elemento, ela vai nutrir um órgão e uma víscera do seu corpo. Além do órgão da víscera, ela vai nutrir uma região do seu corpo e uma emoção. Caramba! Então, é um olhar muito... Realmente, tem uma... Tanto que eu não atendo pacientes sem avaliação. Cada elemento é um órgão, é isso? O órgão é uma víscera. Então, uma queixa que eu mais recebo na clínica, dor lombar. Voltada para físio, me procuram por conta da físio para reabilitar a dor lombar. Mas todos os pacientes que me procuram, independente se é físio ou acupuntura, eu sempre interligo as duas. Eu não consigo hoje ter um olhar só de fisioterapeuta e um olhar só da medicina chinesa. Né? Algumas questões são opostas, e eu posso explicar uma diferença que é gritante quando
o gelo, né? Que a fisioterapia usa muito gelo. Na medicina chinesa não usa agora, nada gelado, nem água. Sério? Sério. Ó, essa água tá sem gelo, tá? Eu vi, tá ambiente, tá boa. Sério? Tanto que na China, a gente, durante os estudos, né, a gente ficava 20 dias lá estudando, de manhãzinha até final do dia. Tinha a parte teórica, e era servido chá amargo, sem adoçar, e água bem natural. Bem natural e água morna. Não tinha água gelada. Por quê? Por quê? O nosso corpo internamente, o nosso estômago, ele é uma temperatura muito alta, 36, 38 graus. Você imagina trabalhando num lugar super aquecido para trabalhar, para entregar energia para o seu corpo, e vem alguém beber água gelada com gelo, extremamente... Vamos pensar numa água gelada com gelo, que isso acontece muito. Imagina o sistema que acontece. O choque térmico. O choque que dá. Aí ele está trabalhando, dando energia para o seu corpo, e acontece isso. A mesma coisa de você tomar um banho quente. Isso é falado lá das nossas avós. Cuidado com o pé, com a friagem. Sim. Tem total relação. Né? A questão da mulher quando está menstruada, ciclo menstrual, cabelo molhado, friagem. Não pode. Tudo afeta. Caramba, que interessante. Então, tinha até uma amiga na época da China que ela queria água gelada. Que ela amava água gelada. Andamos para conseguir um lugar que vendia água gelada. Que não é comum. Lá não é. Que nem aqui no Brasil, né? E a gente... Ou qualquer outro lugar, né? É o lugar mais errado do mundo, né? Os caras prendem esse vender. Pés descalço, isso homem e mulher, assim. Nossa, piso frio, né? Vamos dizer. Amiga, você tá destruindo a minha vida. Você tá... eu só ando descalço. Eu adoro água gelada. Põe o gelo... Olha lá. Gelo... Tudo errado. Olha, eu vou te falar que eu mudei muitos pacientes, Eu machuquei o joelho esses dias. E eu tenho aquele gel que fica no congelador. Gelo o tempo inteiro. Então, essa questão da divisão do gelo do quente, a minha cabeça às vezes fica pensando, né? Mas o que hoje eu faço na minha parte clínica e eu super acredito. Se você tem uma dor agora, no momento, uma torção, coloca gelo. Tá tudo bem. Mas uma dor crônica, você tem 3 meses, 6 meses, 1 ano e meio, é quente. Foi uma torção, no caso. Aí eu não coloco gelado. Tanto que na clínica eu só trabalho com coisas quentes, não trabalho com gelado. Porque ninguém chega pra mim no imediato. Os vasos, é isso? Exatamente. O gelo congela. O que a medicina chinesa entende? Se você tem dor em alguma região, ela tá disfuncional. A energia tá menor. Funcional, disfuncional, entendi. Aí, se você põe o gelo, a energia não vai chegar, porque tem algo estagnado, tá bloqueado. Se você coloca quente, tudo relaxa. Os vasos, né, o oxigênio, e chega mais energia para a região que você quer nutrir. Então, hoje, na parte clínica, eu só trabalho com bolsa quente, ou a mochoterapia, que é uma área da medicina chinesa, né, que é uma erva, mochoterapia. Mocha? Parece um charutinho que tem ervas dentro, que você faz o aquecimento da região da dor do paciente. Entendi. Interessante. E assim, a gente pode aprofundar um pouquinho mais, doutora? Com certeza. Adoro. Você comentou de que cada elemento é um órgão e uma víscera. Sim. Dá para dar uma resumida? Uma resumida, explanada? Quais são? Qual elemento? A única coisa que eu vi, assim, parece que tem um ciclo, né? O fogo é madeira. Um vai nutrindo o outro. Nutrindo o outro. Exatamente. Isso. Ó, vocês já estudou, hein? A gente tem que pesquisar um pouquinho pra entender, né? Olha, já tá muito bom, viu? Então vambora. É isso aí. Ó. A gente fala que um gera o outro e um nutre o outro. Se você tem uma disfunção em algum elemento que vai nutrir o outro, afeta toda a cadeia. Sim. Se tem um que tá disfuncional, vai gerar. Exato. Então, pensando em emoções, eu vou falar o que mais recebo na clínica. Pra ficar, acho que é o mais que as pessoas sentem isso. Dor na lombar. Quem trabalhou muito na pandemia, sentado. Porque eu atendi de paciente com dor na lombar, má postura, porque fica trabalhando o tempo todo com a postura, a gente fala em fechamento, né? Ninguém vai lembrar de crescer, abrir o tórax, respirar melhor. Então, a dor lombar. Pensando na parte emocional, qual é o elemento que vai nutrir essa região? São os rins. Rins e bexiga. Água. E quais são as emoções relacionadas a esse órgão? O que eu sempre deixo muito claro, Marcelo, quando eu falo órgão, eu falo, paciente, não é o seu órgão que está com uma deficiência, não está com câncer, nada disso. É na parte energética que vai nutrir o seu corpo. Entendi. Então, rim e bexiga estão no mesmo elemento água. Eu nutri muito a lombar e os joelhos. Então, pessoas que têm medo
da evolução, da caminhada, que tem medo de caminhar, por qualquer cobrança que tenha dentro dele, é o medo. A cobrança vai afetar lombar e joelhos. Ah, mas eu não tenho. Em algum momento da sua vida, se você tem aquela emoção que ela não foi processada dentro de você, em algum momento da sua vida ela vai manifestar. Entendi. Pode demorar meses, anos, mas toda dor, Marcelo, que eu pego na clínica tem relação com o padrão emocional. Toda, não existe uma dor física, a não ser se for uma torção assim imediatamente, mas até a torção às vezes tem relação. Então essa pessoa... Eu já operei o joelho 2 vezes, vira e mexe ele vive inchado. Então... Nossa, em algum momento da vida. Esses últimos programas estão cruéis, né? A Vandinha falou um monte de coisa, a doutora Linha agora. Tá bom, eu tô aceitando. Tô aceitando. Então, nada é por acaso. Exatamente. E o que eu sei bastante também é a questão da ansiedade. Né? Infelizmente, está crescendo muito, muito e não tem idade. Antigamente a gente falava que era mais adulto que tinha, hoje em dia não tem idade. Tem adolescentes, tem crianças, o diagnóstico TDAH está crescendo demais. Verdade. E tudo está envolvendo a parte emocional. Pós-pandemia aumentou muito. Uma coisa, eu não sei se entra nessa estatística, doutor, a gente tem visto muitas crianças com autismo. Tem alguma relação? Isso eu estou viajando. Tem a parte que a pessoa já nasce, né, que é genética, não tem tem até o que a mãe já tem o TDAH, e a criança possivelmente possa adquirir, ou é aquela que ela não tem e o ambiente da criança faz ela adquirir. Entendi. Então tem vários fatores, tem vários fatores envolvidos, vários fatores. Entendi. E continuando, depois da lombar, vamos ver a próxima lambada. A questão da ansiedade, estava falando, né? A ansiedade tem a ver com o nosso coração, com a nossa respiração. O jeito que você respira, que é um dos links que vamos conversar aqui, eu sou apaixonada, tem a ver com o seu padrão de ansiedade, de estresse. Então, e o elemento que a gente está nutrindo é o coração. Entendi. O que você sente, se é uma alegria, até alegria em excesso, se você não sabe processar essa alegria, ela vai desequilibrar. Tudo que é mais desequilíbrio, tudo que é baixo, desequilibra. Eu tenho costume de dizer que todo extremo é beira. Exatamente. Tem que ter o equilíbrio, sempre. É difícil? Eu não uso a palavra difícil, eu uso a palavra desafiador. Eu também. Né? Mas é o dia a dia que você vai lidar. Se você tem realmente até o ambiente que você vive, trabalho, pessoal, te gera ansiedade, você tem que avaliar. Reestruturar, pensar, tentar se cuidar, olhar mais para o seu corpo e entender os sinais que ele fala, porque o corpo fala. Sim. Tem até um livro, né? O corpo fala. O corpo fala. Isso é uma frase que eu carrego comigo. O corpo fala. Se o paciente chega para mim e não fala nada, na avaliação e no toque eu consigo sentir. Entendi. Perfeito. Bom, depois do rim, da ansiedade, o que mais? Eu tô curioso em saber os outros elementos. Pessoas que pensam demais, que não dormem, que quando vai deitar tem o sono extremamente agitado, fica abrindo várias caixinhas, né, de pensamentos. Afeta o baço pâncreas, que é o excesso de pensamento. E aí também tem a mesma coisa, tem que se regular, tem que prestar atenção. E tem vários mecanismos que você pode fazer sozinho em casa, que vamos ter... No final, vamos ter algumas dicas de respiração que ajuda muito a diminuir esses pensamentos, desacelerar os pensamentos para você realmente poder acalmar. Se você pensa demais, se você não dorme, você acorda no dia seguinte destruído, cansado, sem energia e até, com o passar do tempo, adquirindo um estresse crônico. Entendi. E assim, a relação corpo e emoção está associado a tudo isso? E a gente consegue corrigir com a respiração ou não? Estou viajando. Eu falo que a nossa maior máquina é o nosso corpo. E se você conseguir respirar, eu falo assim, que respiração você faz automaticamente. A gente está aqui conversando, é automático. Nosso coração, os rins, tudo automático, funcionando no automático. Mas a respiração, quando você presta atenção nessa respiração, o jeito que você inspira, como que você puxa o ar, onde ele entra, se é pela boca, se é pelo nariz, como esse ar sai, a velocidade, tudo interfere. E se você, regulando a sua respiração, você regula o corpo inteiro. Parte de órgão, de sistema, de inflamação, de tudo. Entendi. E o que é LPF? Acertei? LPF. Explica um pouquinho, você é especialista nisso, né? E se a gente puder falar de benefício, quais são os principais benefícios? Os benefícios da LPF são vários. E eu entrei na LPF, assim, de paraquedas. Não conhecia o método. Aí uma amiga minha me convidou, que também é fisioterapeuta.
Aí eu vamos fazer LPF? Eu falei, mas o que é? Não sei. Aí eu pesquisei rapidinho o que era. Falei, interessante, pelos benefícios, resultados. Fui fazer. Benefícios. A base do LPF é respiração. No início da sessão até o final, eu vou guiando o seu corpo através de respiração e do padrão postural. Entendi. E a questão da voltando à sua dor lombar, que essa dor lombar vai ter assunto ainda. Quando o paciente chega para mim para uma dor lombar, quase, digamos que 90%, a disfunção dele é postural, respiratório e abdominal. Tudo é interligado. Não existe nada no seu corpo isolado. Tudo se conecta. Eu tô vendo que eu tô precisando ir pra esse estaleiro, né? Então, benefício de LPF, Marcelo. E assim, LPF é uma sigla, não é isso? Isso. O que significa essa sigla? O nome é Low Pressure Fitness, mas não tem a tradução em português bonitinha, mas a gente resume com LPF, né? E é um método que ele foi criado na Espanha. Aí a Carol Lemes, que trouxe para o Brasil esse método, já tem mais de 10 anos. E aí eu fiz com ela o nível 1, 2 e 3, que são os níveis de base, que chama. Só que você vai se apaixonando, porque tem muitos benefícios. Só que depois do nível 3, você quer saber mais. Fala, que mais que eu posso ajudar o paciente? E tem especializações. Então, hoje, dentro do método, eu tenho 11 certificações. E algumas delas eu consegui fazer com a embaixadora do método, né? Com a embaixadora e com a criadora do método, que veio da Espanha para o Brasil. E eu tive o privilégio de fazer curso direto com ela. Legal. E quem que pode praticar esse método? Homens, mulheres, crianças, na parte da adolescência, ainda mais agora a questão da postura, né? A tecnologia faz a criança ficar com o celular na mão, aquela postura, né? O ombrinho para frente, a cabeça caída. E aí afeta respiração, sempre vai ter isso. Respiração, postura, abdômen. E a criança, se ela não tratar isso, não ser orientada nessa primeira, né, adolescência dela, com certeza lá na frente ela vai ter vários efeitos. Entendi. Sobre isso, né? Porque o corpo vai se moldando, né? A postura, né? Vai. Só que o nosso corpo ele é inteligente. A gente consegue modular ele e reorganizar essa postura, essa respiração. Entendi. Então, hoje, o método é muito procurado por mulheres pós-parto. Por trabalhar muito a questão do abdômen, na nossa cinta natural. Era muito falado que antigamente as mulheres usavam aquela cinta pós-parto. A cinta ia, apertava e dava aquela sensação de estar tudo no lugar, estou segura. Mas, na verdade, não. Quem tem que voltar à função é o seu músculo, não é uma cinta. Então, essa respiração, ela fortalece a musculatura do abdômen, é isso? Do corpo inteiro. E focado através da respiração. Então esquece a academia? Ela soma, na verdade. Eu falo que quem faz crossfit potencializa muito a questão de treino. O crossfit é muita força. Sim. Mas se você tem força e não tem a função interna dos seus músculos, você faz atividade com certeza. Mas se você tem a função, você consegue alcançar muito mais pesos e a performance aumentar muito mais. Qualquer atividade. Pode ser no pilates, academia, crossfit, dança, o que for. E, doutora, assim, a gente sempre escuta dizer, né, que o músculo ele tem uma memória, né, a memória muscular. E o processo da sua respiração associado com essa memória muscular, independente de idade ou quem, por exemplo, eu tô com 52. É óbvio que em muitas situações a gente não tem mais a mesma facilidade de quando a gente era mais molecão. O processo da respiração, ele tem facilita para quem tem mais idade ou independe disso? A respiração é para todo mundo. Para todo mundo. A base do método LPF é a respiração. A respiração em postura. Não importa se é uma criança de 12 anos, se é uma mulher de 25, se é pós-parto, se é um homem, não tem idade. Eu tenho pacientes de diversas idades. Tem desde pós-parto, já atendi crianças de 11 anos que o médico pediu autorização, falei com a mãe, está em processo ainda comigo de reabilitação por conta de postura, né? Aquela criança tem uma sensação de ter a bundinha um pouquinho maior,
mas é só postura. Porque o abdômen vai lá pra frente e o bumbum vai lá pra trás. Quando a gente reorganiza esse corpo, através da postura e da sua respiração, você consegue mudar. Claro que tem um tempo. Sim. Né? Como você falou, é uma memória. Seu corpo está acostumado, X idade. Vai desprogramar para reprogramar, né? Exatamente. Mas e você já consegue melhoras na primeira sessão. Não importa se tem 12 anos, se é 30, se é 50. E quanto mais você tem a constância da prática, mais resultado você vai adquirindo. Entendi. E em média, é tratamento que a gente pode chamar? Sim. Em média, quantas sessões são? Ou é algo personalizado? É feita uma anamnese, estuda? Mas tem uma média? A gente inicia com avaliação. Tá. Sempre. Padrão respiratório, postural e muscular, para saber qual músculo está mais ativos, quais estão trabalhando com menos intensidade. E a gente não fala em quantidade de sessões engessada. Entendi. Porque é um treinamento. Isso é importante. É um treinamento. Quanto mais você treina algo, você fica melhor. Entendi. Então, a pessoa pode adquirir, um exemplo, 3 meses de tratamento, pode. Mas ela vai ter tantos benefícios que ela vai querer continuar. Exato. Porque não tem fim, porque a respiração, ela é sua, ela tá com você. E a postura, você precisa dela pra sua vida. Pra sentar, pra andar, pra trabalhar, pra dirigir, pra tudo. Entendi. Então, ela vai cada vez mais te ajudando. Entendi. E assim, tem uma pergunta aqui no chat que eu achei interessante. Conexões do corpo, fáscia versus movimentos. Deve ser alguém da área que escreveu isso aqui. O que é fáscia? O rosto? O que é fáscia? Não. Fáscia é o que liga tudo ao todo dentro do seu corpo. Imagina uma teia de aranha. Você não consegue pegar o início dela e o fim perfeitamente, porque é um emaranhado. Sim. Né? Tudo misturado. Mas tem movimento, tem maleabilidade. Então, a fáscia ela vai revestir ossos, músculos, órgãos, todos os sistemas do seu corpo, da cabeça até o dedinho do seu pé. Ela não é uma coisa reta, ela é tridimensional, ela vai conectando. Então, hoje tem um treinamento facial. Se você, um exemplo clássico, eu falo que eu já peguei paciente dessa área. Extremamente forte, realmente músculo forte, o corpo é bem rígido, mas não consegue fazer movimentos com leveza, porque a fáscia, ela é rígida. Entendi. Quanto mais hidratada for essa fáscia, mais você consegue ter mais movimento e até ter mais força por conta dessa face hidratada. Eu vi um vídeo, não sei se tem muito a ver também, de como é que chama? Acho que é estúdio de pilates, a profissional, e veio uns 3, 4, 5 bombadões lá, né, pra fazer, e eles não conseguiam fazer. É por causa disso? Exatamente. Entendi. Eu acho que até vi um vídeo, se não for esse, é um parecido, porque tem vídeos que são parecidos, né? Eles não conseguem, porque eles são fortes. E às vezes, assim, depende muito. Se a pessoa é forte, mas trabalha o tecido facial dela, ela faz a parte respiratória. Agora, se ela não consegue, ela acha que é uma coisa só, e não é. Tudo é interligado. Você tem que trabalhar a sua fáscia, tem que fazer academia para dar mais função para o seu corpo, dar mais fortalecimento para os músculos, precisa. Uma coisa está ligada à outra. Mas a face, ela conecta tudo. Entendi. E a face, ela é muito... Eu falo que ela é muito emotiva. Se você tá tenso, ela vai sentir. Se você tá nervoso, a face a sente. Pode ser uma inflamação, pode ser através de um estômago, através de um refluxo, através de um movimento, de tudo. Porque ela vai sentir o seu corpo inteiro. Que interessante. Muito interessante, doutor. E também a face, ela não tá só no seu ombro. Ela pode estar com uma dor no ombro, mas a região que vai liberar o seu ombro tá cruzada em outra região. Porque ela vai cruzar o movimento, não é uma coisa reta, bonitinha. É um fiozinho, é um fio contínuo. Fosse uma teia de aranha dentro de você, que mais conecta e hidrata seu corpo. Eu dei essa olhada pros bastidores, porque a Andréia tá com uma dor no ombro já faz uns 6 dias. Mais? Não, mas agudas. Então, e eu vou estar irradiando pra perna, e aí eu lembrei desse... Então... Que às vezes a paciente está com tanta dor no ombro, aproveitando o que você falou, que eu não vou conseguir encostar naquele ombro de tanta dor. É o que está acontecendo. Então eu posso trabalhar com acupuntura em qualquer área do corpo. Tem acupuntura só na cabeça, que nosso crânio tem pontos do corpo inteiro. Eu posso trabalhar só na sua orelha, auriculoterapia, que nosso corpo inteiro, articulações, músculo, tem na nossa orelha. Trabalhar só nos seus pés para liberar o ombro dela.
Entendi. Não é só focando na questão física, aquele olhar engessado, é olhar o corpo como um todo. Entendi. É mito ou é verdade essa história? Você falou da orelha, né? Dos pontos, que dizem que a orelha parece um feto invertido. É verdade? É isso mesmo. É isso mesmo. Se você imaginar um bebê na posição, né, que a gente fala, cabecinha para baixo. Isso. Bem o lóbulo da orelha é a cabecinha, a cartilagem vem subindo é a coluna e os órgãos internos estão aqui dentro. Entendi. É verdade. Tem várias imagens na internet. Nossa, que muito... é perfeito, é perfeito. E é verdade. Eu sou muito curioso, né, dentro desses assuntos, mas é aquele curioso superficial, quando vai entrando em algo mais complexo, você acaba deixando de mas lado, você vai né? atrás, pesquisa. Mas já... eu achei interessante. É isso mesmo. Então, tem a auriculoterapia que resolve muito o paciente. E eu trabalho com cristais na orelha, que você pode ir para casa e o estímulo vai continuar em você. Se eu paciente de físio ou acupuntura que faz com agulha comigo, no final da sessão eu aplico cristais na orelha, porque vai para casa com os mesmos estímulos do corpo que nós fizemos de agulha, só que na orelha não vai machucar, porque são cristais. O cristal não é a mostarda, é outra coisa. É um cristalzinho, literalmente é um cristalzinho. Eu trabalhava com mostarda quando eu me formei, mas eu tava começando a vir com vários tamanhos diferentes, maiores, mais menorzinhos, e aí isso incomoda muito mais o paciente, mostarda muito, um carocinho maior. Aí encontrei os cristais, que são bem pequenininhos, mas mesmo assim, se pegar um ponto em desequilíbrio, vai gerar desconforto na sua orelha. Entendi. Mas se tá com desconforto, porque precisa de estímulo para equilibrar. Exatamente. E aí o paciente fica até 5 dias com estímulo na orelha. Aí vai massageando um pouquinho, pode massagear. E é muito bom. Legal. E eu queria voltar um pouquinho para a história da respiração. Existem vários tipos de respiração. Como que cada respiração é para um determinado sintoma, alguma dor? Como que a gente pode catalogar isso? Eu vou primeiro dividir respiração em 2 modos, que as pessoas costumam respirar mais, que é pelo nariz e respirar pela boca. Tá. O fisiológico, que é normal de respirar, é pelo nariz, não tem nem o que falar. A boca ela não foi feita para a respiração. Tá. O nariz foi, porque ele filtra, ele umidifica, ele protege nosso organismo que vai entrar para os nossos pulmões. A boca não tem proteção nenhuma. Se tá com a boca o tempo todo, com a boca respirando, vai entrar bactéria, aí você pode gerar até desconforto por conta disso. Então, primeira coisa na avaliação do paciente, o modo de respirar. Entendi. Se é pela boca ou se é pelo nariz. E quando você respira pela boca, geralmente é uma respiração mais curta, mais rápida, e seu sistema nervoso, ele fica em estado de alarme, de alerta. Ele fica... Se você está nervoso, fica... Tem algo errado, né? Ofegante, É uma respiração que mexe só a parte torácica, e a gente precisa trabalhar muito a questão do diafragma, que é o músculo principal da respiração, que ele fica abaixo das costelas, e tem que ter uma respiração mais longa para esse diafragma conseguir movimentar para cima e para baixo. Tem uma respiração só torácica, de medo, de fuga, é uma respiração só... O diafragma ele não mobiliza. E se o diafragma não mobiliza, o sistema ele não fica completo. A função do diafragma é equilibrar, então, o processo? Também. É o principal músculo da respiração, mas se você tem uma respiração só torácica, que a gente fala mais aqui em cima no peito, não tem uma tridimensional, que a gente chama, né, de peito, de costas, pode um pouco pro abdômen, não tem como respirar, não mexer o abdômen. Ele vai ter um movimento, mas tem que ter essa movimentação. E essa movimentação do diafragma de inspirar e soltar o ar, ele vai subindo e vai descendo. Aí ele vai bombeando sangue, oxigênio, melhorando digestão, oxigênio, tudo pro corpo. Se o diafragma é rígido, se você respira só parte torácica, ele não vai movimentar. Entendi. Se não movimenta, ele não nutre o corpo inteiro. Entendi. E você comentou de 2 tipos, né? No nariz... E nariz e da boca. E da boca. Uhum. A sua especialidade, ele trabalha a do nariz e ajusta o diafragma, é isso? Eu tenho que entender se o paciente respira pela boca, por que ele respira pela boca. Se é uma mania, eu tô acostumada a respirar pela boca, ou se tem alguma disfunção. Às vezes a pessoa tem um problema na arcada, né? Exatamente. Semi-aberta, não é isso? Exatamente. Ou até uma questão da ortognática, que é uma cirurgia que corrige todo o maxilar do paciente. Tem uma rinite extremamente atacada, que ele nunca tratou essa rinite, sinusite. Ele vai ter problema para respirar pelo nariz. Desvio de septo. Tem paciente que tem desvio de septo, que não consegue respirar. Tem alguma coisa a ver quando a pessoa ronca
dormindo? Tem. É uma forma de Geralmente quem ronca respira com a boca aberta. Né? E a gente tem que regular o sistema para ir trocando para a boca. Pro nariz, né? Pro nariz, para não respirar pela boca. Porque pelo nariz você guarda mais energia pro seu corpo e você... Exemplo clássico, se o seu paciente dorme, pensamentos agitados, que a gente já falou, não relaxa, respira pela boca, ronca, como que ele vai acordar? Extremamente esgotado, Exato. Cansado, sem energia, e no decorrer da vida dele vai adquirir um estresse crônico. Sem ele perceber. Tô estressado, não sei por quê. Sabe por quê. Aí quando vai avaliar, respira pela boca o tempo todo, o pensamento não consegue desacelerar para dormir, ou não consegue ter um momento seu de relaxamento, uma leitura, uma caminhada, um sol, não faz nada. É um combo, né? Exatamente, tem que olhar o todo para poder equilibrar. Sim. E aí eu vou avaliando e vou direcionando. Aí existem várias respirações para foco, para ansiedade. Eu separei até 2 aqui para a gente estar no final da nossa conversa. Perfeito. Doutora, assim, quando a gente fala sobre emoções, muitas vezes a gente associa a crenças, a medos, a traumas lá de trás, passado. Esse processo da respiração, ele consegue equilibrar essas emoções que muitas vezes vêm lá de trás e a pessoa não tem nem noção, porque está no inconsciente, né? Só que os resultados são mais ou menos esses que a senhora acabou de falar. Através da respiração, consegue identificar a causa ou só regula o dia a dia e deixa a pessoa mais calma e equilibra a vida dela? Eu falo que se o paciente não fala, tem a respiração que você falou e a acupuntura. Se ele sabe que sofreu por alguma emoção que ele não soube processar e tá lá dentro uma frustração, algo que ele já passou, ou uma tristeza muito profunda, uma perda, ele não sabe digerir, vai afetar os órgãos dele daquela emoção e a respiração vai ficar afetada. Então eu trabalharia o todo, a acupuntura, para fortalecer a região que está desequilíbrio com a respiração. Entendi. E, doutora, outro dia eu vi na internet, não sei nem se o nome é certo, enfim, era uma respiração de vácuo. Era uma profissional que ensinava, você respira, prende a respiração, puxa a barriga para dentro, vou falar do meu jeito, sim. né? E depois vai soltando. Isso funciona, não funciona? Se conhece? Tem a ver com a sua área? Estou perguntando aleatoriamente aqui, papo de internet. Mas foi muito boa essa pergunta, porque existe vácuo abdominal e não... Vácuo abdominal. Mas eu falo que não dá para você aprender a fazer isso pela internet. Você Entendi. Vendo, parece que a gente puxa o ar, solta o ar, prende e puxa a barriga para dentro. Mas é muito mais... Tem muito mais... a parte de postura envolvida, de respiração, que você tem que corrigir o corpo da pessoa para entrar no vácuo abdominal. Porque se você não tiver a postura adequada, ao invés de fazer benefícios, que existem vários, Entendi. Gera malefícios, não benefícios. Entendi. Então, se a paciente ela entra no vácuo abdominal com uma postura correta, que a gente vai organizar todo o corpo, desde o pé até a cabeça, ombro, tudo. Uma respiração controlada de inspiração, exalação longa, pausa respiratória e ela entra no vácuo lentamente. Não existe entrar no vácuo rápido, não existe respirar, entrar no vácuo como você está puxando o ar, porque pensa... Caramba. Muito detalhe para ensinar na internet. É muito detalhe, não dá. Ainda bem que você tocou nesse assunto. Legal. Porque o nosso diafragma está bem assim abaixo das costelas. Quando a gente respira, ele vai se movimentando. Então, quando a gente puxa o ar, ele se mexe, ele desce, empurrando todos os órgãos para baixo. Quando a gente solta o ar, ele sobe. Se ele sobe, ele traz tudo junto lá embaixo. Entendi. Com ele. E para fazer um vácuo, ele literalmente entra muito potente o vácuo abdominal. Se você faz um vácuo na hora de estiver puxando o ar, ele já tá lá embaixo. Quando você vai fazer um vácuo, não tem espaço para entrar. Entendi. Então tem muitos ajustes para fazer. Para fazer na internet uma aula gravada, por exemplo. Eu dou aula online, tem vários pacientes que moram até na Bahia, fora do Brasil, mas que é online ao vivo. Entendi. Eu tô vendo o seu corpo. Sim. Marcelo, abre mais o peito, abaixa o seu ombro. Não tem como eu gravar uma aula e você assistir. Porque ao assistir, você vai falar, abaixa o seu ombro. É personalizado, né? Eu entendi. Você vai abaixar. Mas será que você abaixou ao ponto de ativar a musculatura?
Se você acha que você baixou, e tá tudo bem. Mas às vezes não é. Então tem que ser o online ao vivo e tem vários benefícios pro vácuo abdominal. Entendi. Se fosse. Já que eu tô falando da internet, a gente vai pegar um meme, só o som, né? Não entra sem a experiência de um profissional. Exato. É mais ou menos isso. Exatamente. A internet fala muita coisa boa, mas infelizmente tem muita coisa que você acaba assistindo achando que é fácil. Eu já peguei pacientes que fizeram aula online e que voltam e faz presencial ou online ao vivo porque não teve resultado. Entendi. E é uma realidade. Perfeito. Que aula, doutora, que aula. Assim, a gente está chegando próximo ao final do programa e tem um quadro aqui que a gente pergunta para o convidado. Tem alguma pergunta que eu não te fiz e você queira responder sobre a sua profissão? O que eu quero deixar para as pessoas, a respiração, eu acho que ela é fundamental para o nosso corpo. Claro que a parte alimentação é saudável, a gente tem que se alimentar corretamente. E na medicina chinesa, os órgãos têm um alimento que vai nutrir aquela região específica. Só um parênteses. Sabe aquela nozes que tem aquele formato de 2 metades? Sei. Se você cortar o cérebro, exatamente, no outro cérebro. Feijão preto. Parece os rins. Caraca, eu tô ficando muito bom nesse Couve-flor. Couve-flor? Será que você acertou? Pulmão. Os alvéolos do pulmão. Olha, você tá muito bom, hein? Hoje. Olha, tô adorando. Tomate cortado. Tomate cortado. Aí... Lembra um pouco, né? O que vai nutrir a região. Ó, lembra na Coração. cor. Exato. Coração. Tem a cor que nutre e tem o alimento. Então tem tudo legal. que vai nutrindo o corpo. Ó, interessante. Quando você foi lá para a China, a medicina chinesa associada à natureza, o próprio criador fez... Exato. Nossa, que interessante. É tudo perfeito. Então hoje eu não consigo avaliar o paciente, não importa se é fisioacupuntura, se é respiração. Ela é a minha base. Tanto que eu tô agora acabando uma pós em neurociência e respiração. Que a paixão foi tão grande por conta do LPF, que trabalha muito a respiração, que eu quis entender mais. Aí eu tô acabando essa pós agora, que é a nossa base. Se você respira, vamos supor, você vai ter uma prova para fazer, uma criança. Se a criança conseguir, desde pequena, a controlar a respiração, ela vai ter tantos ganhos na vida dela. Não, isso é verdade. Porque programa desde a infância, né? Se a criança está ansiosa, ela vai respirar como? Rápido, curto, muitas vezes pela boca. E aí o nosso sistema nervoso, ele fica em alarme. Ele fica, se está respirando rápido, curto, ela está em perigo. O sistema, ele fica na luz vermelhinha apitando no cérebro. Não é tão fácil, né? A gente fala, mas é fácil respirar. Não é fácil, mas é... Mas é um método. É um método que você tem que colocar no dia a dia, né? Eu falo que é que nem escovar os dentes, é que nem se alimentar. A respiração consciente é a mesma coisa. Não é que você respira automático, você não pode potencializar a respiração para o seu corpo. E regula tudo. Agora, se faz uma respiração lenta, presente e uma exalação longa, automaticamente o sistema nervoso, ele acalma. Diminuindo tensão, muitas vezes diminuindo dores que você sente no seu corpo, conseguindo pensar, ao invés de você agir, né, fazer alguma coisa com a respiração rápida, vai fazer uma besteira. Quando você respira devagar, o seu corpo ele vai reorganizando e você faz as coisas com mais calma. Por isso que as pessoas falam, calma, respira. Calma e respira. O próprio nome já diz. Exatamente. Uma criança fazer prova, uma entrevista de emprego, qualquer coisa. Vai com calma, respira que vai dar certo. Por que respira que vai dar certo? Então, eu vou criar um bordão aqui, doutor. Aconteça o que acontecer, continue respirando. Exatamente. Respira continuando consciente e presente. É isso mesmo. Legal. Melhora muito o nosso corpo. Maravilha. Doutora, a gente está chegando ao final do nosso programa. Foi uma honra te receber aqui. Eu acho que foi um grande aprendizado pra gente, né? E eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, deixasse seus contatos, para que as pessoas possam entender um pouco mais e poder respirar de uma forma melhor. Eu posso fazer só uns agradecimentos aqui de algumas pessoas. Acho que, primeiro de tudo, é o meu marido, que está comigo desde os meus 14 anos de idade. Então, ele sabe toda a minha vida pessoal, profissional, sempre me apoiou. Aos meus filhos, que falou que sempre me apoiam, são meus cobaias desde sempre. Tudo que eu estudo, eu aplico neles. Respiração, movimento, tudo. Que idade eles têm? Tenho a Júlia,
de 12 e Mateus de 11. Legal. Tudo bem pertinho. Já tá programando pro futuro, isso é bom. Tem que programar. E eu tenho alguns anjos na minha vida que me ajudaram muito na questão vida profissional, que é a Cris, que foi a primeira porta que ela abriu para eu ter meu consultório. Então, Cris, um grande beijo. E amigas que me ajudaram muito, a Andressa. Eu sou da ZL, né? Nem acabei nem falando, né? Eu vim da Zona Leste de São Paulo. Eu mudei para o interior tem 1 ano. É onde eu atendo hoje aqui no interior também. Mas a minha raiz é lá de São Paulo, da Zona Leste, onde eu atendo ainda 1 dia por semana, eu vou para São Paulo. Então, tem o LPF, a Carol e a Juma que me ajudam demais, são minha referência. E vários professores que sempre me apoiaram. Legal. Telefones para contato? Tem o meu arroba, né, do Instagram, Lin, LY2Ns, então, diferente. E o telefone, 11 9 18 71 7210. Maravilha, maravilha. Então a gente vai chegando ao final do nosso programa. Mas antes disso, deixa eu presentear vocês. Eu gosto muito de experiências, né, da clínica, e eu padronizo os aromas da clínica, o difusor, spray e as velas, com o cheiro da clínica, e hoje eu vim presentear você. Obrigado, minha você amiga. E a Andréa. Como a gente fala, né, em todo o programa, cada podcast um presente, a gente ganhou mais um aqui, que legal, vamos ver. Vamos abrir aqui. Nossa, olha que legal. Vamos tomar cuidado aqui para mostrar, para não cair. Dá pra ver? Não, peraí, deixa eu trocar de câmera aqui. Rapidinho. Ai, dá pra ver aqui? Depois tá eu saindo o tiro uma cheiro foto. já. Perfeito. Obrigado, doutora. De verdade, vela aromática. Show. Espero que Gratidão. vocês gostem. Com certeza. E uma mensagem final para todo mundo. Eu acho que, como foi falado, o nosso corpo fala. Então, escuta seu corpo, não entre naquela... Sei que a gente vive muito no automático hoje em dia, aquela vida corrida de trabalho, família, casa, mãe, marido, filho, tudo. Mas escuta seu corpo. Qualquer sinal de desconforto, tenta parar 1 minutinhos por dia, faz uma respiração consciente, uma respiração lenta, para acalmar os seus pensamentos, seu corpo, e promover um sono mais relaxante e uma energia mais forte. Perfeito. E é isso. Muito doutora, obrigada. Gratidão é a palavra. É incrível. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. A gente fica muito feliz quando a gente traz profissionais gabaritados, especialistas na área, porque os resultados são exatamente esses. A gente sempre vai aprendendo. E eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores que acreditam no projeto e fazem com que a gente consiga trazer profissionais como a doutora Aline. E a gente vai encerrando o nosso programa com a frase que toca o meu coração, que é extremamente importante, é um método também, é o método Kaizen, que diz: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Sim, sempre. Até o próximo programa.